Olá pessoal, eu sou André Barbieri. E eu, Simone Shibashi. E esse é o nosso novo programa do podcast internacional do Ideias de Esquerda. E que rufem os tambores, nós vamos mergulhar de cara em cheio na disputa presidencial dos Estados Unidos. Estamos há 3 semanas das eleições, Biden versus Trump, a crise institucional e o papel da esquerda nesse cenário. E nós vamos fazer esse debate sobre as eleições dos Estados Unidos, pegando alguns pontos, do que saiu nas últimas semanas. E a gente viu agora que o presidente atual, dos Estados Unidos, candidato à reeleição, o Trump, se recusou a participar de um debate marcado para o dia 15 de outubro com o Joe Biden. A justificativa do cancelamento era que o formato não seria tão bom assim pela internet. Todo mundo agora está fazendo reuniões por Zoom, mas parece que para o Trump isso não serve. E acontece que o debate seria remoto, em função da própria infecção que o Trump teve pela Covid-19. E isso vai nos dar aqui a oportunidade de discutir por distintos ângulos essas eleições. Em primeiro lugar, estou aqui com a Simone, minha companheira de programa. Nós vamos falar um pouco do WO do Trump, porque ele não quis participar do debate, do segundo debate, com essa justificativa. Mas existem mais razões por trás desse desinteresse do Trump, não é, Si? Suas considerações. Pois é, André, tudo bem com você? Cada um aí tem a facada que lhe convém, né? Essa que é a grande questão. Há 2 anos foi a facada no Bolsonaro, agora aí é o seu corona que pegou o negacionista Trump também de jeito, e enfim, está sendo aí a grande desculpa para não fazer o debate de forma remota. Mas como você estava falando, a gente está justamente há pouco mais de 20 dias das eleições americanas, E a gente poderia se perguntar qual a vantagem que o Donald Trump tem realmente em cancelar sua participação num debate eleitoral a essa altura do campeonato. Certamente, o principal tema do confronto seria a pandemia do coronavírus, e a gente sabe que os números nos Estados Unidos não têm favorecido muito esse dogma negativista do Trump, que, como o Bolsonaro, diminuiu por muito tempo o impacto e a realidade trazida pelo coronavírus. Afinal de contas, são mais de 210 mil mortes pela Covid-19 e mais de 7 milhões de infectados nos Estados Unidos, além dos milhões de norte-americanos que perderam o trabalho nesse período, A maioria sendo aí trabalhadores negros e latinos, como a gente já vem comentando há diversas edições do programa aqui, E existem mais números que a gente precisa considerar. Na semana passada, uma agência do próprio governo publicou um relatório informando que em um período de poucos dias, 34 novos casos da Covid-19 foram diagnosticados em pessoas ligadas à Casa Branca. Então, a equipe interna do Trump está infectada, a exemplo aí da equipe do Bolsonaro, e não à toa, a mosca pousou e montou barraca na cabeça do Mike Pence. A mosca pousou, foi o principal tema do debate, isso, imaginem. Pois foi que nível, Um debate super elevado. E o outro motivo que contribuiu para o Trump pular fora desse debate é o fato de Joe Biden ter conseguido consolidar 10 pontos percentuais à frente do Trump na média das pesquisas nacionais de intenção de voto. Então, são esses fatores que, combinados, tiraram o interesse do Trump, que muito espertamente ali anunciou que não ia participar, desde que estaria marcado para o dia 15, uma vez que dificilmente um debate no imediato pós-contaminação presidencial o ajudaria a reverter os efeitos negativos da sua primeira aparição, não é? É verdade, e além disso tem o estado de saúde do Trump, porque é um mistério, ninguém sabe exatamente o que é o Trump hoje. Olha, o que é o Trump hoje, eu acho que ninguém sabe depois do coronavírus, antes, desde que ele nasceu, mas você está certo em dizer, André, que ninguém sabe exatamente qual é a gravidade da situação, Porque, apesar dos alarmes terem diminuído nos últimos dias, o fato é que foi uma enxurrada de boatos, Exatamente. E por isso, justamente, ninguém sabe qual é o estado de saúde do Trump, ou o que é o Trump fisiologicamente falando hoje, porque na história dos Estados Unidos existiu sempre muito secretismo em relação ao estado de saúde dos presidentes. Quando eles ficam doentes, quando estão com algum problema de saúde grave, isso sempre é ocultado de uma forma ou de outra pela Casa Branca.
Por exemplo, a gente poderia citar o caso do Woodrow Wilson, que foi o presidente dos Estados Unidos no imediato pós-Primeira Guerra Mundial. Ele tinha contraído, em 1919, a gripe espanhola, que a gente sabe é bastante mortal. E a Casa Branca, naquele momento, tinha dito que ele tinha um mero resfriado, né? Mas os biógrafos depois recuperaram os documentos médicos e mostraram que a condição física dele foi gravíssima naquele momento. Tem outros casos famosos na história, né, dos Estados Unidos no século XX. Um deles é do Franklin Roosevelt, né, que havia sofrido uma hemorragia cerebral logo antes de assumir o seu quarto mandato, em 1945. Também foi escondido pela Casa Branca. Tem até várias imagens mostrando pessoas que estão encostadas, né, no Roosevelt para manter ele de pé, porque ele não conseguia ficar em pé sozinho. E tem outro caso também que é muito emblemático, que foi a omissão do infarto do presidente Dwight Eisenhower em 1955. Então, todos esses casos mostram que não é novidade o que está acontecendo agora, e houve um esforço ali combinado para blindar o Trump, para mostrar que sempre esteve tudo bem, porque as notícias sobre a piora, né, do quadro médico do Trump com certeza iriam prejudicar muito esse candidato republicano na corrida eleitoral, e não é à toa que o Biden agora volta a despontar nas pesquisas, né? E além desse fator, a gente tem a novidade do comparecimento prévio, que é recorde nessa votação de 2020, né? A população está votando já em peso antes do dia oficial das eleições, que vão ser agora no dia 3 de novembro, que é algo muito importante do ponto de vista da polarização política. É isso mesmo, André. Os norte-americanos estão correndo em um ritmo sem precedentes para votar de forma antecipada, né? Como mostram aí os primeiros números do processo eleitoral, e os dados indicam um comparecimento recorde para a disputa presidencial. Alguns jornais importantes, como o The New York Times, se referem à possibilidade do maior número de votantes desde 1908, ou seja, há mais de 100 anos, né? Então, esses números, que são muito impressionantes, eles contam também com menos de 4 semanas para o dia da eleição. Então, mais de 6,6 milhões de estadunidenses já votaram, um número 10 vezes maior do que a mesma época em 2016, de acordo com o projeto de eleições dos Estados Unidos, que compila dados das votações de forma antecipada, né? A mudança, ela tem sido empurrada por uma expansão nos votos antecipados por correspondência em muitos estados como uma maneira segura de votar durante a pandemia do coronavírus. Michael McDonald, da Universidade de Flórida, que administra o projeto, disse que nunca se viu tantas pessoas votarem antecipadamente, e ele prevê ainda um comparecimento recorde de cerca de 150 milhões de votos, representando 65% dos eleitores registrados. Realmente é muito importante como expressão dessa polarização política e social que a gente já vem discutindo há bastante tempo aqui no programa, que é fruto, como a gente já tem dito também, da crise orgânica, né? Aquele conceito do marxista italiano Antonio Gramsci, né, que aponta uma crise de autoridade estatal, em que se estabelece a separação dos representantes e representados, a perda da possibilidade de saídas hegemônicas por parte do Estado, e que levam aí a fenômenos políticos à esquerda e à direita do espectro bipartidário dos Estados Unidos. Exatamente, se bem lembrado, e aproveitando isso que você retomou, né, a questão do Gramsci, ele define também que a crise orgânica, em termos gerais, como um processo que se produz seja porque a classe dirigente fracassou em algum grande empreendimento político, né, ou porque vastas massas passaram da passividade política a uma certa atividade. A gente até poderia traduzir agora, né, a ideia do Gramsci dizendo que o empreendimento em decadência hoje é a própria hegemonia imperialista dos Estados Unidos. Isso visto em termos históricos, né, não em termos conjunturais, é uma questão da nossa época. Da época imperialista, desse confronto em um momento em que os Estados Unidos não está no seu auge, mesmo sendo a principal potência imperialista hoje. Talvez, inclusive, uma tradução ainda mais clara disso, do ponto de vista das eleições, é que as próprias eleições estão sendo questionadas e pelo Trump, né, nos Estados Unidos, dizendo que vai ser uma fraude. Não, é uma situação, assim, absolutamente, olha, sem precedentes, de fato, né? E outro aspecto importante dessa definição teórica que você estava colocando, André, que a gente pode ver nos Estados Unidos hoje, é que essa crise toda abre caminho justamente para
poderes aí providenciais, vamos dizer assim, né, messiânicos, e para o fortalecimento também de entidades sem voto, como a Igreja, ou instituições judiciárias, como a Suprema Corte, que podem aí definir o resultado eleitoral dos Estados Unidos e que possuem provavelmente o sistema eleitoral mais antidemocrático do mundo, né? Os Estados Unidos gostam de se apresentar como a democracia mais avançada, mas quem estuda um pouquinho as regras do regime percebe que, na verdade, é o mais antidemocrático do mundo, né? E o Trump deixou claro que vai pressionar a Suprema Corte, os 9 ministros que não foram eleitos por ninguém, para definir os seus votos, né, a favor dele no pleito presidencial, independente da votação em si. Então, é um absurdo antidemocrático completo, um sequestro desse direito elementar do sufrágio universal, que sequer existe, de fato, nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente ficou acostumado a ver, né, o judiciário decidindo quem pode e quem não pode participar das eleições, fazendo a política, né, eliminando até aqueles últimos vestígios de soberania nacional que se dizia. Nos Estados Unidos. Não parece que vai ser diferente. O judiciário está participando da política ativamente e, como você falou, pode decidir o resultado das eleições nos Estados Unidos. 9 ministros da Suprema Corte, que não foram eleitos por ninguém, podem aí substituir o voto de centenas de milhões de pessoas. E é importante a gente pegar, partindo, né, dessas definições, os fundamentos materiais dessa crise nos Estados Unidos, né, porque a gente poderia dizer que existe uma superposição de crises conjunturais e estruturais. Conjunturalmente, a pandemia, né, a depressão econômica e o desemprego, com todas essas tendências mais estruturais que foram abertas lá na grande recessão de 2008. É fato que esse longo ciclo de recuperação econômico dos Estados Unidos, que se deu entre 2009 e 2020, ele não trouxe uma melhora real, né, das condições de vida para milhões de pessoas. E a pandemia do coronavírus mostrou claramente que os perdedores da globalização, digamos, pagaram muito caro com mortes e desempregos nos setores mais precários. Então, esse mal-estar da civilização é menos freudiano do que parece. Existe um altíssimo desemprego durante a pandemia. Ali os dados oficiais, mostram que o desemprego nos Estados Unidos passou de 3% para 10% durante esses últimos meses, com uma projeção de retração do PIB de 6,5% esse ano, na maior potência do mundo. E a orientação nacionalista do Trump não foi capaz de reverter essa decadência hegemônica, né, dos Estados Unidos, porque apesar de seguir sendo a principal potência imperialista do globo, ele viu consolidada a rivalidade geoestratégica da China em muitos índices importantes, do comércio à disputa tecnológica, ou pela primazia, né, do controle dos principais ramos de telecomunicação, a liderança, a resposta ao coronavírus e até mesmo a disputa territorial no Mar do Sul da China. E do ponto de vista da luta de classes, os Estados Unidos não escapou daquelas contradições sociais que a gente viu na América Latina, né, em 2019, porque ele viu o maior movimento de massas da história, com o Black Lives Matter, que surgiu logo depois do assassinato do George Floyd. Segundo os dados da própria imprensa norte-americana, entre 15 e 26 milhões de pessoas nos Estados Unidos participaram das manifestações. Ou seja, toda essa combinação de fatores serve para a gente ver aquilo que de fundo talvez não apareça tão claramente assim nos próprios debates presidenciais, mas que mostra claramente que os Estados Unidos vivem numa fase distinta, de muito mais crise do que aquele desenvolvimento harmônico que a gente tinha visto previamente à crise de 2008, né, Si? Sem dúvida, e esse panorama ajuda a gente a ver também os efeitos no terreno da política, né, e entender por quê. Ainda que de forma distorcida, a disputa entre o Trump e o Biden gera tamanha polarização, e a votação recorde que justamente vem tendo, como a gente estava colocando antes, né? Essas tendências de crise da autoridade estatal, elas não levaram apenas à vitória do Trump em 2016, mas elas deram origem a um fenômeno de massas na juventude que se canalizou politicamente na candidatura do Bernie Sanders também em 2016, né? E mais especialmente ainda em 2020. A gente já pôde testemunhar a falência do sanderismo, né? No entanto, que foi derrotado pelo establishment direitista, né, do Partido Democrata, e serviu para reoxigenar as ilusões desse partido imperialista. Então, essa nova geração que esteve nas ruas, mesmo após o fracasso do sanderismo,
teve como principal característica o desenvolvimento de uma visão majoritariamente mais positiva do socialismo, por mais vago, né, que seja o sentido que esse socialismo tenha, né? Mas o fato é que é um fenômeno novo, assim, jovens norte-americanos opinando que o socialismo é melhor do que o capitalismo. Sim, e dentro disso que você está falando, se a gente pode até mapear os fenômenos, né, pela direita e pela esquerda nessa crise. Exatamente, André. E vejam só, né? É muito interessante retomar também o que o Trotsky dizia, né? Acho que o marxismo é poderoso porque reconhece a realidade, a observa com a régua da história. A realidade dos Estados Unidos mostra pela esquerda que vimos aí o surgimento do movimento militante Black Lives Matter e um aumento na luta de classes nos locais de trabalho durante a pandemia, com a greve dos portuários, que paralisou 29 portos da costa oeste dos Estados Unidos, né? E as mais de 1.000 greves e paralisações que se deram desde o assassinato do Floyd. Mas também pela direita, a gente teve aí o avanço dos chamados vigilantes, que são supremacistas brancos mobilizados e prontos para enfrentar os manifestantes, né, que estão aí lutando pelos seus direitos com muita violência, né? E essas tendências que são tão polares, que são tão chocam tão fortemente entre si, estão atuando justamente também através das eleições, assim como elas se fizeram sentir em primeiro lugar nas ruas com a luta de classes. Exatamente. E é importante dizer também que essa extrema-direita ainda não é um movimento de massas, né, nos Estados Unidos, mas ela está, sim, cada vez mais violenta. Eles estão aliados aos policiais e são encorajados diretamente pelo Trump, como ele mostrou aí no primeiro debate presidencial. Então, eles se encontram, essas organizações, né, os Proud Boys, os partidos, né, de extrema-direita que, por enquanto, estão no subterrâneo dos Estados Unidos, eles estão numa situação favorável desse ponto de vista porque os setores do capital podem se apoiar neles para avançar com os seus projetos. A gente vai lembrar que o Trump disse, né, no debate que ele deseja que a sua base de direita, a sua base supremacista branca, fique de prontidão e se mobilize para vigiar as urnas. É um movimento que recorda muito os esforços de intimidação dos eleitores durante a era Jim Crow, né, dessas leis racistas nos Estados Unidos, que também tem uma longa tradição, né, de setores paramilitares armados de extrema-direita que sabotavam processos eleitorais, que aterrorizavam a classe trabalhadora e as comunidades negras, como fez a Ku Klux Klan logo depois da Guerra Civil nos Estados Unidos, né, Ci? Sem dúvida, André. E o alento que o Trump dá para esses setores pode fortalecer muito uma ideia equivocada de que eles seriam fascistas contra as instituições norte-americanas, né? E esse é um ponto decisivo, né? Porque a compreensão nossa aqui do Brasil pode ser um pouco enviesada pela distância, né? Pelo talvez um não acompanhamento tão diário do que o Trump diz, do que ele faz. Mas em termos marxistas, o Trump é muito mais, ele é bonapartista e não fascista, né? E é um bonapartista bastante frágil, né? Sem bases materiais sólidas na economia para se manter hegemonicamente, né? O bonapartismo, para estender um pouco essa discussão, é um conceito que se refere a um líder autoritário que surge quando as diferentes classes sociais lutam umas com as outras, estabelecem, né, um equilíbrio, um empate estratégico, e diferentes setores do capital não conseguem encontrar uma forma de impor um representante hegemônico. O Trump, ele é reacionário, a gente sabe disso, há elementos fascistizantes, sim, no discurso dele, mas ele atualmente está usando os mecanismos institucionais dos Estados Unidos para implementar suas políticas reacionárias. Ele não está destruindo essas instituições. Ele não conta ainda com paramilitares armados que estão fundados, né, na pequena burguesia arruinada, que atacam a classe trabalhadora em escala mais de massa, né, destruindo as suas organizações. Isso seria, né, o conceito de fato histórico do fascismo. Então é importante reconhecer que ele não violou nem mesmo a legalidade burguesa, né? A Simone mencionou, né, os tribunais, a Corte Suprema, o Congresso, o FBI, o próprio processo eleitoral antidemocrático, todas essas instituições que foram considerados o baluarte da democracia no mundo, são hoje os instrumentos que o Trump usa para exacerbar a restrição a todos os elementos, a todos os direitos democráticos, né, mais elementares. Exatamente, André. E os liberais brasileiros, vale a pena a gente notar, que vivem aí idolatrando, né, essa democracia, entre aspas, nos Estados Unidos, que foi constituída desde a fundação da República em 1776 como uma série de dispositivos
que sempre servem para cercear, limitar a manifestação política dos trabalhadores e das amplas massas, né, caem justamente aí no ridículo, porque as eleições nos Estados Unidos são indiretas. Né? O colégio eleitoral significa que a existência, né, vamos dizer assim, do colégio eleitoral significa na prática que quem ganha a maioria dos votos não necessariamente ganha a presidência, né? Isso já aconteceu muitas vezes, né? A gente, enfim, tem exemplos recentes e distantes desse processo. A própria vitória do Trump em 2016, né? A própria vitória do Trump em 2016, né? Foi justamente o resultado dessa via, né, de eleição. E a votação dos trabalhadores, por conta disso, é suprimida em geral, né? Pela realização das eleições em um dia útil também, né? Que termina também atuando aí como mais um dispositivo desse tipo. E a repressão eleitoral mais direta, especialmente em relação às comunidades negras e latinas, também é antiga. E inclui aí a privação de direitos das pessoas presas atualmente, que já foram anteriormente presas, né? Que tem aí o direito de votar cerceado, né? Então são um símbolo do ódio da burguesia, herdeira da escravidão dos Estados Unidos contra os trabalhadores. E por isso, justamente, que a gente discute tanto que o problema não é o Trump, né? Apenas. Claro, o Trump é o problema, disso ninguém tem dúvida, né? Mas o problema não é só o Trump. Se fosse isso, seria um pouco mais fácil, né? O problema de fundo são as instituições que geram o trumpismo, né? Que fortalecem aí esse tipo de saída direitista. Então, os trabalhadores precisam se enfrentar contra o conjunto desse sistema bipartidário imperialista que existe nos Estados Unidos. Pegando esse gancho, é justamente por isso que os trabalhadores, inclusive, talvez especialmente aqueles que se dizem socialistas, não deveriam votar no Joe Biden, né? Ah, com certeza, né? Com certeza. O Biden é outra cara da defesa ferrenha desse regime partidário imperialista que esmaga as vidas operárias nos Estados Unidos e no mundo. E ele está fazendo uma campanha que promete defender a democracia e trazer de volta a honra às instituições americanas. A honra. Né? Não, e essas instituições, assim, né? Maravilhosas, né? Nossa, queridas no mundo inteirinho, né? Então, assim, algumas figuras republicanas estão até mesmo apoiando o Biden, né, nisso, como é o caso de um setor das Forças Armadas, porque ele promete restaurar a legitimidade dos Estados Unidos no cenário mundial. O que isso significa, né, para qualquer um aí que olhe um pouco, né, a localização dos Estados Unidos no mundo, a elevação da influência imperialista norte-americana, né? E o Biden usa justamente essa máscara. Ele representa o setor da saúde privada e pretende anular até mesmo a possibilidade do Medicare for All, né? Então, as centenas de milhares de mortes devido à pandemia não são só responsabilidade do Trump, ainda que ele tenha bastante, mas também do Biden, também do seu partido, que falharam em garantir que todos tivessem saúde como um direito básico, né? Em meio aí à crise que a gente ainda segue atravessando. O Biden representa também o projeto de lei do crime de 1994, que expandiu o complexo industrial das prisões, né? E ele se apresenta como candidato da lei da ordem, tanto quanto o Trump. Sobre isso não há que ter dúvidas, né? O Biden ele representa a normalidade de socorrer os bancos, enquanto a classe trabalhadora perde as suas casas, tal como fez também o governo Obama, né? Lembremos como o Obama destinou bilhões para comprar títulos podres, enquanto as pessoas eram expulsas das suas casas na crise de 2008. E a promessa também que o Biden segue fazendo hipocritamente de que vai domar aí, né? Essa, na verdade, não é nenhuma promessa hipócrita, porque isso efetivamente ele vai fazer, que é tentar domar os trabalhadores o suficiente para instituir medidas, né, semelhantes ou piores até que essas quando ele for presidente. Então se trata aí de um inimigo dos trabalhadores, indubitavelmente, né? E essas promessas que são muito fracas de acabar com as leis antissindicais que hoje atuam contra a organização dos trabalhadores, não devem enganar ninguém. Todo mundo lembra que no governo Obama os democratas controlavam a Câmara e o Senado e não passavam essa mesma legislação, que além do mais, para valer mesmo, precisa ser imposta pela rua, né, através da luta de classes, né, pelos trabalhadores, pelo sujeito que mais se beneficiaria disso, né, a própria classe. Totalmente.
apesar das promessas, é uma aposta da grande burguesia, não é uma aposta da classe trabalhadora. E um programa de independência de classe está radicado justamente aí, porque a gente deve olhar para o pós-eleições e preparar a esquerda norte-americana deve se concentrar assim, né? Como preparar as batalhas que vão vir, quer seja uma administração Trump, quer seja uma administração Biden. E a gente sabe que a polarização social não vai parar depois das eleições, né? Por exemplo, a gente poderia até vislumbrar alguns cenários aqui. Um eventual triunfo do Trump, que não está descartado, obviamente, indubitavelmente vai radicalizar as tendências políticas e da luta de classes que já estão esboçadas agora, né, no cenário norte-americano, e vai polarizar em demasia o cenário geopolítico, né? Um eventual governo do Biden, por outro lado, ele vai deixar um amplo espaço para essa esquerda de jovens, trabalhadores, negros, latinos, que se consideram socialistas, que foram a base do fenômeno Sanders, e que mesmo depois do fracasso desse fenômeno, do sanderismo, continuou fazendo política e teve nas ruas, nesse fenômeno antirracista, antipolicial do Black Lives Matter. Então a gente não pode criar ou apoiar quaisquer ilusões de que o Biden seja algum tipo de baluarte contra o Trump ou contra a direita radicalizada. Parte da direita radicalizada, inclusive do Partido Republicano, está apoiando o Biden agora. Então, o Biden é um co-governante, né, de todo esse regime que nós estamos criticando aqui junto com o Trump. É um arquiteto do mundo que até agora se mostrou em completa decadência depois da crise de 2008 e que se opõe a todos os direitos mais elementares, né, dos trabalhadores e da população negra, da população latina, tudo aquilo que a gente precisa enfrentar, o Biden encarna tanto quanto o Trump, né? Exatamente, André. E a gente tem que lembrar também que foi aí o fracasso do projeto neoliberal durante os anos Bush e Obama que preparou o cenário para o Trump, né? Não dá para a gente achar que ele nasceu, que ele surgiu do nada, né? Geração espontânea, né? Não foi. Pois é, não é uma criatura estranha que emerge das sombras, né? Ele teve aí o seu caminho pavimentado justamente por todo esse processo, né? Levado adiante pelo Bush, pelo Obama, enfim. E não dá também para abrir mão do poder das mobilizações do Black Lives Matter e dos trabalhadores apenas alguns meses depois, né? Assim, apesar da desaceleração nesse período eleitoral das próprias mobilizações, esses protestos eles estabeleceram uma base para as futuras mobilizações, né? Então, independentemente de se Trump ou Biden ganharem, qualquer um dos dois, a batalha que se coloca contra os capitalistas e o plano, né, que eles defendem para fazer a classe trabalhadora pagar pela crise econômica, assim como o plano de ataques que o Obama fez em 2008, segue completamente vigente, né? Então é necessário ter isso muito bem posto para poder se preparar para os desafios que seguramente vêm, né? Independente de quem ganha essa eleição. Exatamente. E a gente pode até dizer, né, que os protestos de rua que a gente viu no Black Lives Matter, por mais importantes que eles sejam, eles não vão ser suficientes para poder enfrentar esse desafio que o regime imperialista norte-americano vai colocar após eleições. Por isso é tão importante essa batalha política, teórica, estratégica também. Aqui a gente vai lembrar que os nossos companheiros, né, do Left Voice, que seria a organização irmã do MRT lá nos Estados Unidos, já convidamos todo mundo aqui para entrar no site, né, leftvoice.org, para acompanhar todas as elaborações, o que nós estamos debatendo na própria esquerda, e a gente vem dialogando lá com essa base, né, do fenômeno sanderista, em boa medida cristalizada nos Democratas Socialistas da América, o DSA, que é a principal organização socialista nos Estados Unidos hoje, com 70 mil membros, cuja direção tem uma visão reformista, tem um programa reformista, tem uma ideia de que agora, para sair dessa crise, a gente precisa restaurar a velha social-democracia alemã pré-1914, como se esse fosse o tipo de partido necessário para enfrentar o imperialismo norte-americano e a crise. A gente sabe que não é. Nós precisamos restaurar um outro tipo de partido, um partido bolchevique, aquele que leve adiante as lições que o leninismo e o trotskismo apresentaram sobre os principais fenômenos da luta de classes no século XX. E essa discussão que a gente precisa fazer, né, nos Estados Unidos. Nós estamos levando adiante o debate sobre um terceiro partido, que não capitule ao Partido Democrata, que não
lance candidatos por dentro do Partido Democrata, como faz muitas vezes a direção do DSA, que deveria romper agora com essas ilusões depois do fracasso do sanderismo e construir uma força material nos locais de trabalho, nos locais de estudo, nas fábricas, nos centros de logística que estão se revoltando durante todo esse ano de 2020, né, contra a opressão capitalista durante a pandemia, para enfrentar, mais uma vez, quer seja Biden, quer seja Trump, nós vamos ter que estar preparados para enfrentar tudo o que os capitalistas vão querer descarregar sobre as nossas costas, porque por essa crise a gente não pode permitir que a nossa geração pague novamente, né? Bom, pessoal, esse aqui é o nosso primeiro debate, então, nessa reta final das eleições presidenciais nos Estados Unidos. A gente vai ter mais programas dedicados a isso. Vamos fazer entrevistas, inclusive, com os nossos companheiros do Left Voice lá nos Estados Unidos. Então, nós chamamos todo mundo a compartilhar, a debater, a comentar nesse nosso programa. Fazer sugestões também, né? Porque são vários ângulos para a gente poder abordar esse processo eleitoral. E, bom, até o nosso próximo programa.